Olá, bom dia! Hoje é 19 de abril de 2026, nós acordamos, estamos com um fuso horário aí de 5 horas na frente do Brasil. Hoje o dia tá bonito, já deu uma chovidinha hoje de manhã, mas estamos com um dia bonito. E vamos então começar o nosso tour aqui pela África do Sul. E eu gostaria só de fazer uma primeira introdução com essa belíssima carroça que a gente está vendo aqui, né? Essa carroça tem uma história muito grande. Esse país aqui, então, ele era habitado inicialmente pelos nativos Khoinas ou Khoisan, que eram grupos humanos muito antigos, um dos mais antigos aí do mundo, juntamente com outros humanos, aí há 100 mil a 140 mil anos atrás. Então, porém, fazem aí que esse povo, né, há 22 mil anos atrás, ele começou a sofrer pressão de outros grupos de caçadores aqui da África e eles acabaram então perdendo a sua força. E isso acabou se juntando quando em 1652 colonizadores ou exploradores holandeses e principalmente alemães, né? Eles chegaram aqui e também grupos protestantes franceses chamados de huguenotes, isso em 1688. Então eles chegaram e fundaram então aqui uma companhia das Índias Orientais. Então essa carroça é muito emblemática com relação a esses povos. Por quê? Porque em 1820 os britânicos então acabaram tomando conta aqui principalmente do litoral, aonde ficavam os holandeses e franceses. E os holandeses, não querendo fazer parte do Império Britânico, eles pegaram as suas carroças e migraram então para o interior da África do Sul, chegando nessa região que a gente está agora, que é a região de Joanesburgo, né? Joanesburgo, que já recebeu inúmeros nomes. Eu vou contando ao longo aí. Esse daqui não é Joanesburgo, esse é João. Não, esse é João Rum. Johannes Rum. Living Room, é verdade, João Sal. Então nós vamos então agora que o ônibus está saindo. Eu gostaria de ter gravado a carroça e eu gravei a carroça. Então vamos lá no nosso ônibus fazer o início do nosso tour aqui. Então aqui nós estamos já saindo de Joanesburgo com sentido ao sul da África, sudeste, aonde a gente vai chegar então no grande Parque Kruger. Então aqui essa região, como eu falei da carroça, né? Ela foi fundada ou ela foi, não sei se eu falo colonizada, né? Mas ela foi aqui invadida pelos holandeses e pelos franceses. E uma dessas famílias, olha a árvore que a Brasil 7 faz, olha aqui, ó. Na verdade é uma antena que é para não ficar tão exposta no meio da natureza. Eles colocam umas arvorezinhas, né? Uns negócios em cima, assim. Mas enfim, então olha lá as montanhas, né? Aqui da região.
E essa região aqui essa parte é uma das partes mais ricas do mundo em termos de minérios, né? Então é um solo bem rico para plantio, né? Mas eles dispõem aqui de minas de platina, prata, urânio e principalmente ouro e diamante, né? Um quarto da produção mundial de ouro vem dessa região. Então, na verdade, Joanesburgo, ela fica em cima de uma mina de ouro. Tanto que os pontos de referência são a entrada da mina 9, da mina 8. Então, observe aqui as montanhas ao fundo, né? Olha só, cheio de rochas aqui. Vacas, de tudo. Quando chegaram na África do Sul, essa região aqui é o maior complexo de mineração de ouro do mundo. Os veios podem ter de 60 metros de profundidade, mas alguns passam de quilômetros, com a temperatura interna de extração aí de 55 graus Celsius. E aí, olha aqui uma das minas, né? Olha ali, o ouro da perita de outros metais baixos. E daí vai para diferentes fornos, até chegar a não é fácil a exploração de ouro. 99% eles têm que moer, olha lá no fundo também tem aqui, os restos eles vão fazendo essas colinas falsas. Lá longe à direita tem outra colina. Então é altamente poluente, sabe? Eles usam cianeto aqui fazendo essas colinas falsas para fazer a extração do ouro. Bom, então vamos aí um pouco por partes, né? Eu vou falando e à medida que for indo eu vou cortando. Então, na verdade, os europeus eles tinham lá o seu continente, as suas terras e tudo mais. Porém, um pouquinho antes disso, os turcos otomanos, eles cresceram demais no seu poderio. E por uma questão assim de alimentação, olha só que coisa interessante, né? Muitas coisas vinham do Oriente, muitas especiarias vinham da Índia principalmente. E essas especiarias elas eram fundamentais para poder preservar alimentos. E também vinham as especiarias para perfume também, né? Uma vez que eles não gostavam muito de tomar banho, o perfume era fundamental. E para conservar a carne também essas especiarias eram fundamentais. E essas especiarias elas entravam na Europa através ali da Turquia, né? De Constantinopla na época. Então ali tem o Mar Negro, que eles conseguem fazer uma rota muito interessante vindo do Oriente para lá, né? E também por terra eles conseguiram. Com o crescimento assim bastante forte dos turcos otomanos, eles acabaram fechando aquele pedaço ali e tomando então Constantinopla, dando o nome mudando o nome de Constantinopla, que era em homenagem, né, ao imperador Constantino Romano, para Istambul, né, que até hoje é o nome da cidade. Então, com isso, o que aconteceu? Eles precisavam fazer, os europeus precisavam continuar fazendo esse comércio. E eles começaram então a explorar, né, os mares, né, para encontrar outra saída. Eles foram contornando o continente africano, mas existe um determinado ponto ali próximo a Cabo Verde que começa uma corrente marítima juntamente com ventos que são os ventos alísios,
com isso, então, a hora que eles faziam a rota ali da África, muitos navios conseguiam fazer a rota, né? Eles vinham contornando, passavam ali para Cabo Verde, Angola, né? E chegavam até aqui, onde hoje é a África do Sul. Alguns pegaram essa corrente marítima e esse vento favorável, que são os ventos alísios, e acabaram chegando no Brasil. Bom, os portugueses, então, eles fizeram tanto essa rota vindo para o Brasil, quanto a rota beirando aqui a África. Então existiu um ponto bastante marcante, que foi um navegador mandado em nome do rei português, que era Bartolomeu Dias, esse navegador. Em 1488 ele conseguiu chegar até aqui o finalzinho da África, na África do Sul, e tentou fazer o contorno da África do Sul, onde o Atlântico se comunica com o Índico, e com isso ele conseguiria chegar na Índia. Só que Bartolomeu Dias, ele teve muitos problemas aí com o seu barco, muitas tormentas, né? Muitas correntes de vento, né? Até porque estava relativamente próximo aí do Polo Sul, né? E muitas correntes, e ele não conseguiu passar. Ele voltou para Portugal e falou: olha, o lugar lá é impossível, né? É um cabo de tormentas mesmo, e deu o nome então de Cabo de Tormentas. Aí o rei português mandou então, em 10 anos depois, né, Vasco da Gama, em 1488, Vasco da Gama veio um pouco mais preparado e conseguiu fazer o contorno aí do sul da África, né? E conseguiu passar e chegou até as Índias, né? E isso foi uma abertura de rota muito importante, turista, de comércio, né? A rota das especiarias. Então, e aí Vasco da Gama mudou o nome de Cabo da Boa Esperança. E aí com isso, então, ficou praticamente oficializado a abertura, né, dessa nova rota. Os portugueses fizeram essa descoberta, chegaram aqui e tal, e não se interessaram muito. Eles preferiram pegar os ventos alísios e chegarem no Brasil. Então o Brasil acabou ficando, né, com os portugueses. Mas não eram só os portugueses que eram conquistadores ou estavam buscando novas rotas, né? Os espanhóis também buscaram. A rota dos espanhóis foi para mais lá para o México, né? Para aquelas ilhas ali que formam o Caribe, e para a América do Sul, mas o lado do Oceano Pacífico, né? Bom, então, dando continuidade, nós estamos indo então rumo ao Parque Krieger, né? Como eu falei. Então aqui, olha, a gente consegue ver uma usina. Agora aí o viaduto pegou, mas é uma usina termoelétrica, tá? Quer ver? Vamos ver se ela aparece de novo ali, ó. Tem uma usina termoelétrica aqui, ó, bem no meio
Ah, agora dá pra ver direitinho. Quer ver? Olha que bonita. Olha ela ali, ó. Deixa eu tirar uma foto. Ou então aí com a desistência, né, dos portugueses com relação a isso aqui, a opção dos espanhóis pelo México, o lado oeste da América do Sul. Olha que coisa mais linda, a usina de novo. A usina lá no fundo com mais uma linha de alta tensão vindo para cá. A usina é imensa. O João está se deliciando com as fotografias. Olha lá, olha. Coisa incrível. Eu tô vendo aí, dá pra ver aí 4, 5 reatores aí, né? Não é fraco não. Bom, então, né, voltando, né, com os portugueses aí desistindo, os espanhóis também, os holandeses, eles não eram tão possuidores de terra assim, né, tão loucos por terra. Eles gostavam mais da comercialização. Então eles verificaram, né, as notícias correndo, eles verificaram que tinha esse ponto aqui que se comunicava com as Índias. Eles acabaram então fazendo um entreposto de comercialização ali na cidade do Cabo. Isso por volta dos anos 1600. Mas não foi nada fácil, porque eles tiveram que aprender também essa rota. Tanto que existe uma lenda, né, que é chamada de lenda do holandês voador, né? Então, essa lenda conta, né, que em 1641 o navegador Van der Decken ele foi fazer essa rota, né, do Cabo, e ele teve muita dificuldade aí com tormentas, né, da mesma forma que Bartolomeu Dias teve, né? E ele jurou que ele ia contornar esse cabo, mesmo que isso o levasse para o inferno. E não deu outra, né? Ele acabou morrendo ali, né? África do Sul tem 60. Então a gente não estava errado, tá vendo? Aqui são as minas de carvão, por isso que nós temos aquela grande usina ali, toda essa parte aqui, ó. Tá vendo que mudou? Olha aqui, olha, tá tudo cavocado, ó. É tudo mina de carvão aqui. Muito boa qualidade. Um carvão de boa qualidade. E ainda exporta carvão. E fazemos também gasolina. E um carvão de boa qualidade, tanto que consegue fazer gasolina. Olha ali a parte mais escura. Olha lá, é um carvão. Olha, tá vendo lá os montinhos de carvão? São carvões que ficam na superfície. Também muitas centrais térmicas. Essas chiminés grandes à direita, olha só. Tudo isso daqui é minas de extração de carvão. São centrais térmicas a carvão. Olha lá. Olha só. E também foi umas perguntas aqui nos... olha lá, olha as minas de carvão aí, ó. A flor da pele, olha lá. Olha a usina aqui, ó. Tá vendo? Lá no fundo a usina de carvão. Olha que coisa mais linda. Olha a profundidade dessa daqui, ó. Não sei se está dando pra ver. Ó, tá vendo aqui? Grande exploração. Olha lá que lindo. Olha que linda essa imagem. Olha lá. Olha as minas ali, olha. Tá essas vendo? escolas estatais vão ser lá que coisa incrível. Olha lá o carvão ali. Nas áreas mais flor da pele, olha. Pode já ser. Bom, então voltando aqui a história do holandês voador, né? A gente estava passando nas minas de carvão. A lenda conta que em 1641, o navegador Van der Decken, ele estava num mar muito bravio navegando, e o navio começou a afundar, né? Porque muita turbulência. E ele jurou que ele contornaria o cabo, nem que isso levasse para o inferno.
Infelizmente ele naufragou, né? E desde então ocorrem relatos e relatos recentes aí de 1900 e uns quebrados aí, de que esse navio aparece como uma visagem assim para alguns navegadores ali da região, né? Então ele é tido como um navio fantasma, com um mastro quebrado e as velas rasgadas. Então todo mundo que avistou até hoje relata algo parecido com isso, né? E ele desapareceu, e segundo o que diz a lenda, ele vai vagar nessas águas até o juízo final. Então essa é a lenda, né, do holandês voador. Então eu tô filmando tudo isso daqui porque aí o que aconteceu? Os holandeses estabeleceram então um ponto de comércio aqui na África do Sul, mas era um ponto de abastecimento. Porém, muitos deles acabaram se encantando com o local, principalmente com o clima, né? Um pouco diferente do clima holandês e com um pouco mais de prosperidade, e acabaram então se estabelecendo para cá, né? Mulheres vinham para cá e eles acabavam fazendo famílias aqui. E como era um entreposto, eles queriam, os navios precisavam se abastecer com água e comida. Nada mais justo do que se fizesse o que nós estamos vendo aqui de agricultura. Porém, né, eu falei dos portugueses, dos espanhóis e dos holandeses. Eu não falei ainda dos ingleses. E os ingleses, então, eles queriam terra também. Então eles vieram para cá, lutaram com os holandeses. Os holandeses perderam a batalha. Eles até tentaram entrar num consenso, não conseguiram. E os holandeses então pegaram e migraram então para o nordeste, para o norte e nordeste da África do Sul. E vieram então para essa região que a gente está passando agora, principalmente para Joanesburgo, que como a gente pôde ver até hoje, ela é uma região agrícola aí, né? Vimos muitas plantações de milho. Eu vi algumas outras rasteiras aí que eu não consegui identificar se era soja. Observe ali no fundo, olha, que a gente consegue ver uns silos, né? É uma região agrícola, além de uma região extratora também aí de carvão, tá? Então os holandeses acabaram se instalando aqui nessa região. Fundaram duas repúblicas, uma era a República de Orange, e a outra era a Transvaal, né? Era a República holandesa, né? E isso daí ficou, né, com os holandeses, até que os britânicos falaram: puxa, mas eles estão tomando conta do nosso território, nós vamos ter que dar um jeito nisso. Bom, então aí os britânicos vieram para cá, né? Isso, eles começaram a subir, né? Começaram a vir para essa região. Observe aqui a plantação de milho aí no fundo, né? Eles vieram para cá, e só para a gente ter uma noção, né? Eles guerrearam muito
1838 houve uma batalha aqui chamada a Batalha do Rio Sangrento. Ela foi entre os boieres, entre os holandeses, né, os africanos, os britânicos e os zulus. Os zulus desenvolveram um tipo de uma lança assim fantástica para lutar contra os britânicos. Os britânicos acharam que ia ser fácil, mas os zulus eles desenvolveram uma lança, tipo de uma espada muito eficaz. E só para a gente ter uma ideia, nessa guerra sangrenta do dia 16 de dezembro de 1838, só nesse dia foram mortos 12.500 zulus. Então foi uma coisa bastante difícil. Mas os britânicos acabaram ganhando e tomaram então as terras dos descendentes de holandeses, dos boeres, né? E com isso então essa terra acabou sendo de propriedade dos britânicos. E aí então além deles terem ganhado a guerra, eles acharam uma outra maneira de tentar desestabilizar os holandeses aqui, que foi botando fogo nas fazendas. Então imagina todo esse milharal que a gente está vendo aqui na frente. Olha outra usina ali na frente, uma termoelétrica mais ali na frente. Eles tendo botado fogo em todo esse milharal aqui. Com isso eles desestabilizaram totalmente os holandeses aqui, né? E tomaram conta dessa região. Até porque, né, o que chamou bastante atenção foi que quando os holandeses vieram para cá, eles começaram a descobrir não somente o carvão, mas os diamantes e principalmente o ouro. E aí, né, isso foi o que chamou mais a atenção dos britânicos, né? A possibilidade do ouro. E nessa época, quem era o governador aqui dessa região dos afrikaners era simplesmente Stephanus Johannes Paulus Kruger, né, que foi o que deu o nome ao Parque Kruger, né? Então ele viveu aí de 1825 até 1904, né? Ele faleceu de volta lá para a Holanda. Então, como Paul Kruger achou para poder pelo menos tentar segurar a república, né, deles aqui, né, as duas repúblicas, tanto a República de Orange quanto a Transvaal, foi pegar todo o ouro que era extraído e transformar isso em moeda. E essa moeda ele deu o nome do nome atual da moeda aqui, que é o ZAR. Então até hoje, né, a moeda da África do Sul é o mesmo nome que foi dado por Paul Kruger, mas ele acabou sendo totalmente vencido nesse seu estado político, e ele acabou sendo exilado. Ele voltou lá para a Holanda, e foi muito interessante porque ele tentou levar todo o ouro que ele conseguiu extrair daqui através de um trem que levava até o porto, acredito eu que até Porto Elizabeth. E só que houve um sinistro descarrilamento desse trem, e ele conseguiu salvar a vida dele, foi embora. E conta a lenda que até hoje não encontraram esse carregamento de Paul Kruger. Realmente esse ouro desapareceu porque Paul Kruger voltou para a Holanda e ele passou os últimos dias dele lá, não em extrema
pobreza, mas num estado assim bastante precário, né? Então ele não conseguiu levar toda essa riqueza que ele extraiu aqui da África do Sul, né? E depois disso vem uma outra história, que os ingleses então, como os Zulus, eles apoiaram os holandeses. Obviamente que os Zulus continuaram, mas eles não foram benquistos pelos ingleses, né? Então aí começou a surgir o regime do apartheid, né? Apartheid, ou seja, separação de pessoas, né? E aí tudo era segregado. Os negros, né, eles eram totalmente segregados. Para eles poderem trabalhar, eles tinham que ter uma carteirinha. Eles tinham uma carteirinha, onde eles apresentavam essa carteirinha para poder entrar, de que eles eram pessoas confiáveis, ou seja, pessoas que estavam dentro do regime britânico, né? Então esse regime do apartheid durou aí muito tempo, mas isso já é uma outra história. Ah, que coisa linda! A gente parou aqui agora e tem um restaurante, do lado tem uma fazenda onde eles mantêm alguns animais aqui, né? Então nós temos algumas zebras ali, quer ver? Olha, eu vou ter que identificar essa daqui. Eu acho que deve ser um tipo de uma impala. Muitos búfalos e bufolinhos. Olha só que coisa mais linda. Aqui. Ali um tipo de viuvinha. Olha aqui, ó. Olha que lindo. Sim, agora com a ajuda do Google eu consegui identificar. É um tipo de antílope. Veja que coisa mais linda, quer ver? Olha, ela tem uma listinha, delicadas listinhas brancas aqui no dorso, um chifre bastante reto. Olha só. Olha que lindo. E aqui os búfalos, né? Olha, com filhinho, ó, que bonitinho aqui. Olha que coisa mais linda. Olha que lindo. Então aqui, ó, tem um rinoceronte, olha, um rinoceronte branco. Olha que lindo o olho dele, né? No chifre. Infelizmente o rinoceronte é praticamente um animal em extinção, porque as culturas orientais acreditam que o chifre dele é afrodisíaco, né? Mas olha, ele é muito grande, ó. Olha o tamanho que é, quer ver? Vou me colocar. Olha o tamanho que é um rinoceronte, é muito grande, olha, que bacana. E lá na frente, quer ver, ó, uma maquete de um elefante com os marfins, olha, coisa linda. Ali meu marido João, vamos lá tirar uma fotografia com o elefante agora, vem aqui, uma selfie. Tem mais animais, olha, nossa gente. É que aqui, né, são maquetes, né, mas olha, imagine-se aqui diante de um animal precioso desse. Olha, vem cá comigo filmar, entra aqui na filmagem, ó, olha, na frente de um elefantão, ó, coisa linda. Ai, que pena, olha, cortaram só o pescoço dela. De repente eu vi o bichão aí. Cortaram só o pescoço dela, mas olha que lindo os pelos, o olho, muito realista. Ela tá empalhada aqui.
Olha que linda, aqui eu tô na parte de mais em cima, então aqui a gente consegue ver então o rinoceronte, o búfalo, a zebra e a impala não tá aqui não dá pra... Ah, ela ali, ó. Olha que lindo, ó. Olha esse rinoceronte. Nossa, que imagem linda essa, olha. Olha que magnífico. Bom, então aqui a gente tá passando por uma região aonde é um terreno, não consegui identificar bem ao certo, mas me parece ser um terreno metamórfico. A gente tem um terreno sedimentar misturado com muitas rochas de granito. Olha, ali dá pra gente ver. Aqui também, olha. Um terreno difícil de ser agricultável em vista dessas rochas grandes, né? Então, há uns séculos atrás aí eles encontraram minas de boro aqui. Fizeram toda a extração, hoje não tem mais. A gente está correndo paralelo aí a uma linha de trem. A gente já saiu da N4, Nacional 4, onde a gente estava, e agora a gente está numa secundária. Eu não vi nenhum trem passar e a plantação aqui não é nada assim comestível, sei lá, de milho, trigo ou qualquer coisa do tipo, né? Como as minas, olha, tá vendo aqui, ó, como as minas de boro pediam madeiras de sustentação, eles acabavam plantando, né, essas madeiras. O eucalipto veio da Austrália e os pinos, eu não entendi direito o que ela falou. Ela falou México, não tenho bem certeza se o pinos veio do México. Depois eu confirmo com ela. Mas tá vendo a quantidade de rochas? É igual a escarpa devoniana que a gente tem lá no Paraná, né? Não dá muito para agricultar essa região. Então a saída foi o cultivo desses capões de árvore aí para produção atualmente de papel. Dá para fazer pastoreio também, né? Em terras desse tipo. Você tem que ter um pasto bom, né? Tem que semear, mas semear o mato, né? O capim para eles, né? Viu ali? Aqui a gente tá com a plantação de eucalipto, tá vendo? É o que dá para fazer, né? Mais lá para frente uma cidadezinha. A gente tá indo agora rumo a uns canyons que tem aqui. E eu não consegui ver muitas fotos sobre os canyons, eu vou ver a hora que eu chegar lá. E os canyons têm canyon geralmente é assim, né? Entra a água, né? Acaba condensando e tem uma produtividade melhor, né? Então parece que ali existe um pouco mais de plantação de frutas, né? Abacate, citros, nozes também eles plantam. E a gente vai chegar lá agora para ver, para conhecer esses canyons, né? Olha aqui o trem funciona, tá vendo? Olha lá, eu falei que eu não tinha visto nenhum trem. Olha aí, trem de carga grande passando aqui, ó. Não sei o que tá transportando, mas são minérios, eu vi. Tá aberto, não são grãos. Olha que linda aquela montanha ali na frente, olha. É uma sedimentar ali, ó. Mas eu acho que com um topo vulcânico. Olha que bonito, parece o que a gente tem lá no Paraná, escarpa devoniana, ó. Olha que bonito as rochas aqui, tudo. Muito bacana.
Dragon Mountain, né? A cadeia Dragão. É a maior cordilheira de montanha aqui da África do Sul, 800 quilômetros, e recebeu esse nome de Dragon porque era muito difícil de cruzar ela, né? Tem aí alguns pedaços dela, alguns picos aí de 1.800 metros. Então, devido a essas montanhas, essa área aqui fica um pouco mais úmida, né? Principalmente ali embaixo, no sopé dela, fica mais úmida, com o predomínio de plantação de pêssego. Olha, aqui, tá vendo? Aqui tá um pouco mais verde, né? Olha lá. E é interessante, né? Porque eu fiquei imaginando assim encontrar uma vegetação um tanto que distinta aqui, mas devido a essa colonização que teve holandesa barra inglesa, são muitas árvores aqui que são europeias, sabe? Eu já vi aqui diversos carvalhos, muitos acers, tem também muito cedro do Líbano, né? Não sei se eles trouxeram para cá para poder cultivar madeira de lei, né? Porque essa região aqui também tem madeira de lei, né? Olha, tá vendo? Se bem que é muito parecido com o nosso cerrado, aqui esse pedaço, que é uma savana, né? Então, olha lá, os troncos pretos, né? Olha, tá vendo? Ó, tronco preto. Isso é bem característico do cerrado, né? Um bioma, só que aqui eles dão o nome de savana, né? Olha só. Os galhos são retorcidos. Essa parte aqui é uma parte um pouco mais seca, onde eles cultivam mais o pêssego é ali embaixo das montanhas. Agora passando, saindo do túnel, olhem à direita, vamos ver que está feito assim, cortando direita daí, então uma vez já passando o túnel, já estamos em... Então veja lá a linha de trem ali embaixo, olha lá, tá vendo? Bom, então agora com a explicação da guia eu posso entender o que é essa ferrovia, né, que a gente viu. Então, Paul Kruger, juntamente com o governo de Moçambique, o governo português de Moçambique, eles criaram essa estrada de ferro para movimentar a produção agrícola, agropecuária, né, da região aí onde fica o Parque Kruger e onde fica Joanesburgo. Então eles iam com esse trem até onde hoje é a cidade de Pretória, de Moçambique. E um detalhe importante é que, veja só, é um terreno bastante rochoso, bastante pedregoso, e eles tiveram que construir esse túnel que a gente vai passar agora. E aí então a gente viu, né, o nosso ônibus agora passando nesse túnel. Esse túnel então foi muito difícil para eles construírem, não somente porque ter que quebrar as rochas, mas também porque essa região tinha malária, né? Assim como lá no canal do Panamá, muitos faleceram de malária, aqui também faleceram quebrando pedra, né? E essa estrada de ferro aí foi construída por volta de 1880. Eu não peguei exatamente a data, né? Tá fazendo 130 anos, pelo que ela falou, 1830, 1890, e para transportar então as matérias-primas. E eles então ainda tem a movimentação de trem, né, principalmente com minérios aí, né? E mais uma vez por semana ela falou que tem um trem a vapor, né, que faz um trajeto turístico, né, num pedacinho
aqui. Então agora dá para entender o que é a ferrovia.